Bom dia, galerinha. Vamos para mais uma aula de português, tá bom? Hoje vai ser, a tia vai fazer uma revisão que está no livro, tá? Vou fazer junto com vocês e depois eu irei fazer um resumo de uma leitura. Vocês irão ler e depois irei comentar questão por questão para que vocês entendam direitinho o que o livro está pedindo. Tá joia? Então vamos lá. Então vamos começar com a página 74 e 75, tá? Então vamos lá, galera. Deixa eu só falar sobre a página 72 e a página 73. A página 70 já passou para vocês. Eu pedi para que vocês fizessem um fantoche, dei até uma ideia de fazer fantoche com papel, com dobradura, e vocês iriam escrever passo a passo de como teria que fazer esse fantoche, ok? Na página agora 75, 72, é um trabalhinho de português? Mas eu vou colocar na aula de artes, porque nós iremos fazer, vamos associar, juntar essas duas matérias, tá? Porque a página 72 está pedindo para fazer um teatro de fantoche. Então, eu elaborei uma coisa que vocês irão saber só na aula de arte. Fechado? Então, vamos lá. Então, vamos para a página 74 e 75. Página 74 e 75 é uma revisão de conteúdo que foi falado durante esse capítulo, tá? Então, tem verbos, né? Tem tudo isso. Então, vocês já estão craques, tá? A tia está corrigindo aos poucos as folhinhas, tá? Das atividades, porque são muitas. E a tia está imprimindo. Eu escolhi imprimir cada trabalhinho para poder arquivar, tá? Então, estou corrigindo com calma. Mas, pelo que eu já vi, vocês estão de parabéns, vocês acertaram quase todo o trabalho de português e o de história. Muito bom, isso aí. Vamos lá. Página 74, número 1, temos assim. Leia a história em quadrinhos a seguir com as personagens Carolina e Bocão, da turma do Menino Maluquinho. Aí tem o texto, tá? A tia vai ler rapidinho, me acompanha aí junto comigo, tá? Então, o primeiro quadrinho tá assim. Como é? Anda tomando muito suco de frutas como eu falei? Não, mas não te ensinei que suco de frutas tem vitaminas e antioxidantes? Eu sei, mas é muito difícil de fazer. Difícil? É só fazer como eu. Joga as frutas no liquidificador com um copo de água e liga o aparelho. Aí no último quadrinho, eu fiz igualzinho você mandou. E o liquidificador quebrou. Tenho culpa? Aí ela pediu para jogar todas as frutas e ele não entendeu, fez uma bagunça, né? Jogou tudo no liquidificador, inclusive uma melancia inteira, né? Letra A. O que Carolina havia recomendado a Bocão? Ela havia recomendado o quê? Ela havia recomendado a Bocão que tomasse suco de frutas. Ponto final. Letra B. No segundo quadrinho, Carolina usou dois verbos. Indique quais são e o tempo em que eles estão. Então, vamos lá. No segundo quadrinho, eu tenho assim. Não, mas não te ensinei
que suco de frutas tem vitaminas e antioxidantes? Deixa a tia ver aqui. Então, vamos lá, galera. 2 verbos. Primeiro, ensinei. Olhem aí. Então, vamos escrever lá. Verbo ensinei. Ensinei está em qual tempo? Presente, passado ou futuro? Então, vamos lá. Presente. Qual é o verbo? Ensinar, né? Então, vamos lá. Ensinar. Esse é o verbo. Presente. Quando está no presente. Eu ensino. Quando está no passado. Eu ensinei. Então, o verbo está no passado. Escrevam aí. Verbo ensinei está no passado. E qual é o outro verbo? Olha aqui, ó. Mas não te ensinei que suco de frutas tem vitaminas. Esse tem também é o verbo e é do verbo ter. Ok? Vou botar aqui ao lado. Ter. Então, o suco de frutas é como se eu colocasse no pronome ele. Ele tem vitaminas, né? O suco. Então, vamos escrever. Coloquem vírgula aí no que vocês escreveram e irão escrever assim. E o verbo tem, vírgula, está no... Vamos lá. Ele, presente, verbo ter. Vamos lá, ele, como se fosse o suco. O suco tem antioxidante, presente. Vamos no passado. O suco tinha antioxidante. Então, vocês já viram que está o quê? No presente. Então, escrevam aí presente, ok? Ponto final, letra C. No terceiro quadrinho, Bocão diz saber algo. A que ele se refere, isto é que ele sabe. Em que tempo o garoto usou o verbo saber? Então, vamos lá. Terceiro quadrinho. Galera, então vamos lá. Uma coisa para... Tia, não entendi. Muito bem. Volta a ler de novo a pergunta. Não é vergonha para ninguém ficar lendo a pergunta de novo, tá? É assim mesmo. Então, vamos lá. Ele está perguntando o quê? O que ele sabe? O que o Bocão sabe? Terceiro quadrinho. Eu sei, mas é muito difícil de fazer. Então, a pergunta é, no terceiro quadrinho, Bocão diz saber algo. A que ele se refere? Isto é que ele sabe? Então, vamos lá. Ele está falando que ele sabe que o suco tem o quê? Vitaminas. Então, vamos escrever assim, a primeira resposta. Bocão sabe que suco de frutas tem vitaminas e antioxidantes, vírgula. Informação apresentada no quadrinho anterior por Carolina. Ponto. Já respondemos a primeira pergunta. Em que tempo o garoto usou o verbo saber? Eu sei. Passado. Vamos lá. Eu sei. Presente. Passado. Eu sabia. Então, qual é o verbo? Qual é o tempo desse verbo? O verbo
É o verbo saber, está no tempo presente. Então, vamos escrever assim. Ele usou o verbo saber no presente. Ponto, já respondemos. Letra D. Carolina ressalta no segundo quadrinho os benefícios de se tomar suco de frutas. Você gosta de suco de frutas? O que você pensa sobre o fato de muitas crianças preferirem refrigerantes a sucos naturais? Existe um monte de crianças assim. O que vocês pensam sobre isso? Será que é saudável? Será que é legal? Faz bem à saúde trocar um refrigerante por um suco, né? Então, deixa aí o comentário aí de vocês, tá bom? Próxima página, 75. Nós temos o título da história em quadrinhos é Fácil. Letra A. O tom exclamativo usado nessa expressão contribui para indicar. Olha só, a tia não leu corretamente. Eu vou ler com ponto de exclamação. É fácil. Vamos lá, agora sim eu dei a entonação, tá vendo a diferença? Então, o tom exclamativo usado nessa expressão contribui para indicar o quê? Incentivo, encorajamento, irritação, aborrecimento, atenção, cuidado ou dúvida e conclusão. O primeiro quadradinho aí, tá? Incentivo, encorajamento. Falando que é fácil, você consegue, né? Foi isso que nós lemos aí nesse quadrinho, nessa tirinha. 3. Nas falas de Carolina está bastante presente o ponto de interrogação. Relacione cada quadrinho a seguir com o tipo de expressividade sugerida pela pontuação, anotando a letra correspondente. Então, vamos lá. A letra A está assim. O uso da interrogação expressa como Carolina ficou surpresa com o que o Bocão disse. Ela ficou surpresa. Aquela carinha, né? Aquele emoji. É, surpresa. E letra B, o uso da interrogação expressa curiosidade de Carolina em saber algo, né? Curiosidade. Vamos lá. Então, nós temos aí, no primeiro quadrinho, ela fica o quê, galera? Ela faz o que? O uso da interrogação que expressa curiosidade, porque ela pergunta se ele está tomando suco de frutas, assim como ela havia falado. Então, o primeiro quadrinho, B. E o segundo quadrinho, A, porque ela fica surpresa. Poxa, difícil. É só jogar as frutas e bater lá junto com a água, né? 4. Releia a fala de Bocão no último quadrinho. Letra A. Preencha o quadro abaixo com os verbos que Bocão usou nesse quadrinho. Então, vamos lá. Primeiro quadrinho. Bocão. Desculpa, o último quadrinho. Vamos lá. Eu fiz. Então, fiz. Primeiro verbo. Igualzinho você mandou. Mandou. Segundo verbo. E o liquidificador quebrou. Quebrou. Outro verbo. E tenho. Então, vamos lá, repetindo. Fiz, mandou, quebrou e tenho. Esses 4 verbos. Vamos lá encaixar. Então, vamos lá. No passado fica o quê? Eu fiz. Coloque aí. Fiz. Carolina mandou lá no passado, né? Ela já havia falado. Então, coloque aí mandou também. E quebrou também. Coloque aí. E no presente, qual foi o verbo? Tenho. Eu tenho. Tá? Letra B. Apesar do título da HQ, na história em quadrinhos, ser fácil, o que o Bocão achou ao tentar fazer o suco?
Responda escrevendo esse adjetivo no quadro abaixo. Em seguida, complete o quadro com 2 verbos com o U no final do quadro anterior. Então, vamos lá. Adjetivos. Fácil, ele achou que era o quê? Difícil. Escreva aí do lado, difícil. Verbos no passado. Mandou e quebrou. Então, é isso, galerinha. Então, essa revisão que o livro deu aí sobre os conteúdos que foram passados, né, gravados, já fizemos, já estamos quites, tá ok? Então, agora vamos aí para leitura e interpretação, tá? Vamos lá, galerinha, vamos fazer as atividades da página 83, 84 e 85, tá? Leitura e compreensão do texto, que começa na página 80, que fala do amigo pintor, né? Vou fazer aqui a resenha dessa história, tá bom? Vamos lá. Era um menino, existia um menino, né? No qual é o personagem. E esse menino tinha um amigo que era pintor, né? E o amigo pintor, esse menino que pintava sempre falava que as cores, se você olhasse direto para uma cor, iria ver que ali sairia um monte de coisas. E esse menino não entendia muito bem, né? O menino da história. Ele não entendia muito bem. Só que o que aconteceu? Ao longo da história, esse pintor, esse menino pintor acaba falecendo e o amigo, né, ficou muito triste e começou a perceber que o que o amigo falecido tinha falado estava começando a fazer o quê? Sentido para ele, né? Ele fala que a tristeza era muito escura, que não dava para ver a tristeza que ele estava sentindo, e que o relógio, né, que batia de 1 em 1 hora, de meia em meia, lembrava esse colega que faleceu, então ele ficava feliz, ele lembrava dos momentos, então tinha a cor amarela, né? O silêncio tinha a cor branca. Então, assim, é uma história com várias emoções, sentimentos que nos traz, né? Então, assim, e é uma história legal porque realmente não estamos sempre todos os dias felizes. Às vezes acontece algo em que ficamos tristes, né? Algumas coisas que acontecem que ficamos alegres. Então, aqui vem falando a história desse menino que perdeu um amigo que pintava. Então, ele começou a entender a dinâmica das cores e os sentimentos, né? Fazer essa ligação das cores e dos sentimentos. Então, vamos lá. Página 83. Eu não vou fazer junto com vocês, eu vou ler, explicar e dar algumas dicas, tá ok? Então vamos lá, galera. Página 83, releia este trecho do início do texto. Eu não sei se eu já nasci desse jeito ou se eu fui ficando assim por causa do meu amigo pintor, mas quando eu olho para uma coisa, eu me ligo logo na cor. Letra A. Que característica o menino afirma ter nesse trecho? Então, vamos lá. Nesse trecho, qual a característica do menino? O que ele faz sempre, né? Então, vem aí falando aí logo no final, tá? A característica dele. Letra B. Em sua opinião, o menino sempre foi assim ou aprendeu isso com um amigo pintor? Converse com seus colegas, né? Aí vocês irão procurar no texto se ele sempre foi assim ou se ele acabou ficando assim por causa do colega. Releia este trecho.
Mas nessa hora o relógio começou a bater a beça, porque era meio-dia. E se alguém perguntar que cor que tinha a batida, eu respondo correndo, amarela. E ele bateu. No princípio era amarelo forte, mas depois o amarelo foi ficando mais fraco, cada vez mais fraco. O relógio estava perdendo a corda e era por isso que a batida se arrastava com aquele amarelo cada vez mais desanimado, cada vez mais esbranquiçado. Letra A. Por que o menino gostava de ouvir o relógio bater? Sublinhe no texto o trecho da história que apresenta essa resposta. Tá aí no texto, procura porque ele gostava de ouvir o relógio bater. Procura lá e sublinha essa frase para a tia, tá? Letra B. Porque o menino disse que a batida do relógio no princípio era amarela. Por quê, gente? Aí vocês terão que perceber que ele falava que era amarela porque lembrava ele alguma coisa ou alguém. Vai lá no texto, lê direitinho que vocês irão entender aí a pergunta. No texto, que relação há entre o fato de o relógio perder a corda e o amarelo ir ficando cada vez mais esbranquiçado? Então vamos lá, galera. Ele faz aí uma comparação, né, ao amigo que acabou falecendo e ao relógio. Então, se cada vez ficava as batidas mais fracas e o amarelo ia ficando cada vez mais fraquinho, o que na verdade ele estava querendo dizer com isso? Aí vocês irão colocar o que vocês acham aí, tá? De acordo com o texto, tá bom? Página 84, nós temos aí. No fim do texto, o menino faz uma relação com a cor branca. O menino relaciona a cor branca a quê? Eu até falei no resumo. Ele relaciona a cor branca a alguma coisa, né? Então, procurem aí no texto o que ele relaciona aí na verdade, tá? Letra B. Por que o menino afirma no fim do texto que branco doía mais que o preto? Por quê, galera? Porque será que o branco realçava o silêncio e a ausência do menino que faleceu? Pesquem aí, dei uma dica, tá? Então, escrevam aí com essa dica que a tia deu, essa relação, né, que ele faz da cor branca, né, que a cor branca doía mais que a cor preta, né? Letra C. O fato de o menino relacionar as cores aos sentimentos que tinha pela morte do amigo contribuiu para que ele compreendesse melhor os seus sentimentos ou confundiu ainda mais o menino, pois as cores não têm relação com os sentimentos. Qual que vocês acham? Contribuiu ou confundiu? Marquem aí. 4. Complete a tabela de acordo com o texto, relacionando cada cor da paleta ao sentimento correspondente. Contentamento, alegria. Ele colocou uma cor aí. Solidão, silêncio. Colocou outra cor. Dor, mais que preto. Também ele colocou aí uma cor. Dor, mais que qualquer cor. Aí ele colocou. Gente, isso está bem no finalzinho do texto, tá? Desânimo e dor, menos que o branco e o amarelo. Aí ele também deu outra cor, tá bom? Leia outro trecho do texto em que o menino fica aguardando as batidas do
relógio do amigo. E aí tinha o aniversário da minha prima, mas eu não fui. Tinha um bate-bola na escola, mas eu não fui. Tinha um livro que eu estava gostando, mas eu nem quis mais ler, só para ficar aqui escutando o relógio bater. E ele bateu. Página 85. O que o fato de o menino preferir ficar em casa escutando o relógio tocar em vez de participar de outras atividades revela sobre a amizade dele com o amigo pintor. Então vamos lá. Ele preferiu ficar escutando as batidas do relógio ao invés de ir para uma festa. Então vamos supor que essa relação, né, essa amizade era o quê? Algo muito especial. Então, vocês podem aproveitar essa dica que eu dei para desenvolver essa resposta aí, tá? Letra B. A apresentação das atividades, uma após outra, indica que o menino estava com a rotina e os sentimentos muito confusos, pois tinha muita coisa para fazer. Ou o menino evitava as atividades para ouvir as batidas do relógio e sentir a presença do amigo. Qual é a resposta mais coerente? Primeira ou a segunda? Vocês irão marcar. 6. O livro O Meu Amigo Pintor está escrito em forma de diário pessoal, pois está organizado conforme os dias da semana em que o menino relata os fatos. Em que dia da semana o menino relata os fatos dessa parte do livro? Aí vocês irão pesquisar aí, tá? Em que dia da semana o amigo pintor morreu? Circule no texto o trecho que comprova sua resposta, tá? Letra C. Em sua opinião, escrever no diário pessoal foi uma maneira de o menino expressar o que sentia e de desabafar? Aí vocês colocam sim ou não. Por quê? Converse com os colegas, tá? Vocês podem até comentar e deixar nos comentários aí pra tia, tá? Número 7. No livro O Meu Amigo Pintor, a personagem principal tenta entender seus sentimentos em relação à perda de um amigo querido. De que maneira a escrita em um diário pode ajudar uma pessoa a pensar sobre os acontecimentos da vida que não podemos evitar, como a morte? Converse com seus colegas, né? Então, assim, é até uma prática dos psicólogos, tá? Porque às vezes a pessoa, ela se estressa tanto, ou então ela fica muito triste, ela entra em depressão. Então, um dos conselhos dos psicólogos é você ter um diário e você escrever todo dia o que você sente. É uma forma de quê? De você aliviar aquele peso, tá? 8. Releia as informações sobre a autora Lígia Bojunga na página 82. Aí vem as informações sobre a obra dela e a leitura do trecho do livro O Meu Amigo Pintor despertaram o seu interesse em ler outros textos dela. Então, assim, eu achei bem interessante, porque é uma coisa que, vamos lá, às vezes a gente pega muitos textos engraçados, muitas fábulas para vocês, e é um texto que traz uma realidade em que vocês vivem, em que todo ser humano vive, né? Então, assim, na minha opinião, sim, dá vontade sim de ler outros textos dessa autora, tá bom? Então a tia explicou, tá tudo explicadinho, mastigado, vão lá e façam o trabalho, tá? Arrebentam. Então é isso, galerinha. Beijão.